jornal colombiano afirma que Ingrid Betancourt será liberada pelas Farc. O presidente Lula comparece à abertura das obras do PAC e comete gafe em discurso. Saiba tudo sobre a derrota do Flamengo na Libertadores da América. Essas e outras notícias você acompanha agora no Telejornal UERJ Online. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Telejornal UERJ Online. Eu sou o Pedro Stait. Eu sou a Mariana Moreira e se você quiser mandar uma crítica, um elogio ou uma sugestão de pauta, você pode escrever para contato@tvuerj.com.br. É isso aí, Mariana. O Flamengo foi até Montevidéu jogar contra o Nacional lá no Uruguai pela Libertadores e acabou participando de um grande vexame, uma derrota por 3-0, com direito a expulsões, inclusive uma bastante polêmica envolvendo o Toró e o Gandulinha, né? O Flamengo que vinha bem perdeu ontem de 3-0, mas você pode compreender melhor o desenrolar da partida com o comentário de Fábio Clotz. E o Flamengo voltou a jogar no Uruguai pela Copa Libertadores da América. É exemplo, do ano passado perdeu por 3-0. Dessa vez o algoz rubro-negro foi o Nacional de Montevidéu. A primeira etapa foi bastante aguerrida e truncada. Morales abriu o marcador aos 40 minutos. O atacante de 1,96 m completou rebote do goleiro Bruno. Aos 42, Toró, em um lance polêmico na partida, foi expulso após empurrar o Gandula, que retardava a reposição da posse de bola. No segundo tempo, um revés rubro-negro aos 5 minutos, Léo Moura foi expulso, deixando o Flamengo com 9 jogadores. O que era ruim ficou ainda pior. Morales aos 22, após escanteio, Bruno saiu mal novamente, houve aquele salseiro na zaga, bola daqui, bola dali, e Morales completou, e aos 23, Fornaroli, cobrando falta, decretou o placar final 3-0 para o Nacional. Com a vitória, o time uruguaio assumiu a ponta do grupo 4 com 6 pontos. O Flamengo segue na segunda colocação com 4, seguido por Cienciano com 3 e Coronel Bolognese por 1. Esses dois últimos citados jogam no dia 11/3. Mais informações sobre o esporte, Libertadores, Copa do Brasil, você pode conferir no TV UERJ Esporte. Obrigada, Fábio. E na noite de ontem, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou o projeto de lei que proíbe o uso de aparelhos celulares nas salas de aula em todo o estado do Rio. Os parlamentares disseram que a proposta será encaminhada para a sanção do governador. O autor do projeto, João Pedro, do Democratas, informou que a ideia nasceu de uma conversa com educadores bastante queixosos a respeito do celular na sala de aula, que penso que os alunos, não é nem por ligação mesmo, é por ficar brincando com joguinhos de celular, ou então por mandando mensagens, e ele acha que se faz valer a presença de uma lei para que as escolas possam monitorar. Isso acontece já em algumas escolas particulares, mas ele quer justamente a lei para que todas as escolas do Rio de Janeiro usem a proibição. A LERJ informou que o governador Sérgio Cabral terá um prazo de 15 dias úteis a partir da data do recebimento da lei para sancionar ou vetar o projeto. É isso aí. Dando um pouco de assunto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve no Complexo do Alemão para discursar sobre as obras do PAC na região. O governo federal pretende gastar 495 milhões de reais em obras na Vila Cruzeiro e em outras 12 comunidades do Complexo do Alemão. As obras contarão com saneamento básico, com a construção de um hospital 24 horas, escolas, área de lazer também, postos policiais e um teleférico que vai ligar a estação de trem do Bom Sucesso até o alto do morro, que é na favela da Fazendinha. Em discurso, o presidente disse que no conjunto das favelas do Alemão, no subúrbio do Rio, não tem caráter eleitoral e chamou a atenção para o fato de não ser mais candidato à presidência em 2010, ou seja, as obras do PAC não têm nenhum cunho eleitoreiro. E disse ainda que foi importante não ter lançado o programa antes da reeleição e afirmou que Deus foi justo e grande para ele por começar as obras do PAC somente agora, nesse meio caminho andado de mandato. É isso aí. No meio do discurso, Lula cometeu uma gafe histórica quando ele estava falando sobre a morosidade dos governos passados no combate à pobreza. Ele foi mencionar o milagre econômico, só que ele acabou falando que o milagre aconteceu na década de 80. Ele parece ter não reparado que ele errou. Na verdade, foi na década de 70, durante a ditadura militar. O presidente espera que quando as obras começarem, as notícias dos jornais sejam melhores, né? Sem ser de violência, que é o que acontece todos os dias. Para mudar um pouco o estigma da região. E agora vamos às rapidinhas políticas.
A Polícia Federal deportou 7 espanhóis que tentaram entrar no Brasil pelo Aeroporto Internacional de Salvador, na Bahia. O chefe do núcleo de imigração disse que 3 homens e 4 mulheres não preenchiam os requisitos para permanecer no país. Depois da divulgação do caso, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil chegou a dizer que estudava medidas de reciprocidade em relação aos cidadãos espanhóis que entram no Brasil. De acordo com o jornal colombiano El Tiempo, o ministro da Segurança do Equador afirmou que a ex-candidata à presidência da Colômbia, Ingrid Betancourt, será liberada pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, ainda nas próximas horas. Além dela, os guerrilheiros vão liberar também 3 cidadãos dos Estados Unidos, 4 policiais, 3 militares colombianos e 1 equatoriano. E complementando a notícia do Pedro, a informação sobre a possível libertação de Ingrid foi anunciada horas após a Colômbia confirmar a morte de Manuel Munhoz, que era membro da cúpula das FARC, conhecido como Iván Rios. Ele foi morto nesta sexta-feira em território colombiano e Rios é o segundo líder das FARC assassinado em apenas uma semana. O presidente venezuelano Hugo Chávez defendeu nesta sexta-feira que se evite uma eventual guerra na América Latina. Mudou um pouco o tom belicista que ele vinha usando. Ele também pediu um processo que permita que as FARC se transformem em um partido político. Essa foi mais uma edição do telejornal UERJ Online. Não se esqueça de acessar o nosso blog, que é blogdatvUERJ.blogspot.com. A gente se encontra numa próxima conexão.